São Paulo, meu amor, São Paulo, quanta dor da poesia concreta de tuas esquinas. Camaradas, venham até São Paulo ver o que é bom pra tosse. Porra, hoje é aniversário dessa cidade, essa cidade jesuíta, mas a cidade indígena, essa cidade assentada por sobre 600 lagos, rios e lagoas, praticamente todos canalizados a partir da indústria da borracha e da indústria automotiva. São Paulo acolheu todos os povos que fizeram o Brasil e, mais que isso, São Paulo acolheu todos os povos do planeta. É aqui, nessa cidade, onde quem vem de tal lugar, é aqui que se encontra a maior colônia, fora. Então a maior colônia de japoneses ou de descendentes de japoneses fora do Japão é aqui. Dos árabes, dos sírios, é aqui. De qualquer tipo de povo, de qualquer local. Aqui é a capital nordestina do Brasil. Aqui também é a capital gaúcha, né? Aqui é a capital mineira, aqui é a capital fluminense. Todo mundo está em São Paulo. São Paulo ela é fantástica e caótica por conta disso. Mas se tem alguma coisa que eu gosto em São Paulo, é como que ela consegue modular. Deixa eu acender o cigarro. Mas como ela consegue modular isso que eu acho que é a melhor coisa que o Brasil tem e deu pra gente. Essa mistura forçada, mas também benquista. Porque aos trancos e barrancos a gente teve que se entender. Lógico que temos muitos problemas gravíssimos, né? Mas de qualquer maneira a miscigenação ocorre aqui em São Paulo, ocorre no Brasil. Esse é o melhor tesouro brasileiro, o tesouro nacional. Não são as nossas maiores riquezas minerais, não é a gente ter os melhores pontos de lançamento de satélites e foguetes do planeta, não é a nossa fauna e flora exuberantes, não é a questão da água, que nós temos as melhores águas, né? A quantidade de águas da maior parte brasileira. Não é nada disso. Isso é lindo, isso é bom, isso tem que ser valorizado e defendido, protegido. Mas o que nós temos de melhor é que o nosso povo é misturado. E São Paulo, né, nas costas dos índios, depois nas costas dos escravos, dos escravizados, melhor dizendo, e depois nas costas dos nordestinos, e também nas costas dos imigrantes europeus, asiáticos e do Oriente Médio. Foi isso, ela foi construída dessa maneira. Ela não é a melhor cidade do mundo, mas ela é a nossa cidade, ela é a minha cidade. Eu venho para São Paulo com 4 anos. Eu venho por perto da Páscoa. Eu lembro que quando eu chego em São Paulo, no bairro da Aclimação, onde morava minha avó, tinha uma trilha, eles fizeram, era Páscoa, então eles fizeram uma trilha de ovos de Páscoa para mim. Isso era os anos 80, 85, 86, por aí. Eu venho de São Carlos, né? Deixo lá irmãos e deixo minha mãe e venho morar com a minha família paterna, com a minha avó. E São Paulo, para mim, sempre representou uma coisa assim, eu era engraçado, né? A partir do momento que eu vim para São Paulo, quando eu ia visitar minha família no interior, eu era o rapaz da cidade grande, o menino da cidade grande. Então, mesmo sem ter estudo, e tendo menos estudo até que os meus primos mais velhos, tinha uma certa coisa, os caras falavam, pô, olha lá, ele veio de São Paulo, ele veio da capital, ele sabe mais que nós. E eu sempre falava, não, mas aqui eu tô aprendendo muito mais aqui com vocês, um monte de coisa sobre a vida do interior também. Né? Isso de garotinho mesmo, não é uma coisa pra você ver, tem essa pecha, São Paulo tem essa pecha. E tem mesmo, São Paulo tem toda essa arrogância, tem a sua elite ababacada, agora tem os Faria Limers, né? Antes eram os iupes ali dos jardins, sempre teve esse tipo de gente, tem os caras da Paulista, toda aquela panca, né? Aquela importância quatrocentona, ababacada, né? Tem os clubes típicos aqui, Clube Pinheiros, clube isso, clube aquilo, clube, sei lá, hebraica, todas essas coisas, assim, essas elites que foram se formando. Mas tem o povo. São Paulo tem o povo e é uma coisa fantástica. É a ordem dentro da desordem, é a desordem na ordem também. São Paulo emula as melhores questões e as piores questões do Brasil.
É aqui onde você vai encontrar o melhor IDH, mas também vai encontrar os piores IDH. Você vai encontrar as pessoas mais ricas e as pessoas mais paupérrimas. São Paulo tem tribo indígena, né? São Paulo tem, não sei se tem quilombola, acho que tem algum grupamento, mas não sei se caracteriza como quilombola, mas tem tribo indígena, né? São Paulo tem até fazenda, cara. Tem gente que tem sítio aqui dentro da cidade, do município territorial de São Paulo. São Paulo, cabe tudo em São Paulo. E a gente deve melhorar essa cidade cada vez mais. Cada vez mais lutar para ela ser mais dinâmica, mais aceitadora das diferenças, mas dar o mínimo de igualdade para essas pessoas diferentes todas, para que elas vivam cada vez melhor. A gente vai ter que encontrar um caminho, porque São Paulo é que não é para principiantes. É isso. Eu amo São Paulo, eu tenho muito carinho para essa cidade e a gente tem que sempre lutar, debater os rumos dessa cidade, que é uma nação praticamente, é uma cidade-estado, né? Tem orçamento de país, São Paulo. São Paulo é uma capital, né? Dentro de um estado que também tem orçamento de país e tamanho de país, que é São Paulo, o estado, dentro de um outro grande país, que é o Brasil, que é um país praticamente um continente, por ser uma federação, né? Uma república federativa. Dentro também do Brasil, dessa América Latina nossa aqui, dentro desse hemisfério sul que nós temos. São Paulo ela é praticamente o coração. Ela é coração econômico, coração cultural, mas não é o coração espiritual da nação. Ainda bem, graças a Deus. Mas deve se encontrar. São Paulo deveria se parecer mais com o Brasil. Ela recebeu os brasileiros de todos os cantos. Mas São Paulo, de certa forma, não gosta de ser Brasil, né? Tenta se emancipar, vem sempre com os guerigueri, com umas conversas aí que não faz sentido. São Paulo tem que se entender brasileira. Porque se a elite daqui se entender brasileira, nós daremos grandes saltos evolutivos na civilização que nós temos, a civilização brasileira. A gente precisa, de alguma maneira, causar isso nas elites, nas classes médias e no povo, no popular mesmo. Todo mundo tem que se entender brasileiro e saber que ser paulistano é ser parte do Brasil. Ser um cara que não seja paulistano como eu, mas radicado nesse município, é fazer parte do Brasil. E que isso tem um valor do caramba. Sem isso, nós não vamos compreender nunca as questões nacionais. O que nos enreda, né? o que nos torna brasileiros, o que nos torna melhores nesse sentido, porque nós somos a mistura. E você sabe muito bem que o vira-latas, o miscigenado, esse é o melhor tipo de cachorro, né? Então a mistura das etnias todas faz os homens melhores, sempre melhores. São aqueles que duram mais, são aqueles mais engraçados, são aqueles mais sentimentais também, são aqueles que conseguem tirar as partes boas e as partes ruins de todos esses povos, né? Mas na mistura criam-se coisas novas. Isso é fantástico, não é verdade? É isso. Então esse é o meu carinho para São Paulo. Um abraço, camaradas.